Quando se fala em linhas paralelas, já se imagina uma reta e outra reta que tenham a mesma distância constante. Mas nesse caso hoje, nós vamos trabalhar as paralelas curvas, que já entra na parte artística. Mas hoje nós vamos fazer uma atividade com linhas sinuosas paralelas. Linhas paralelas, elas sempre mantêm uma mesma distância entre elas. Elas são equidistantes. Você vai precisar de pelo menos 2 canetas e tentar colocar as pontinhas delas bem na mesma altura. As canetas podem ser de qualquer cor. Aí você vai prendê-las com uma fita crepe, durex. E antes de começar o desenho, é importante fazer alguns testes para ver se as 2 canetas estão riscando ao mesmo tempo. Não dá para usar a caneta em pé, porque geralmente uma falha. Então você faz o teste com as canetas inclinadas e ver se as 2 riscam. Esse exercício tem que ser feito ou num caderno ou numa folha fixada a uma superfície, porque senão a folha ela vai escorregando. Aqui eu vou segurar um lado da folha e vou começar com o desenho. Aqui eu vou começar a riscar à vontade, sempre tomando cuidado para as 2 pontas da caneta tocarem a folha. O desenho está pronto, agora é só colorir. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu uso luva. É só por uma questão da filmagem ficar uma filmagem mais limpa. A pintura é à vontade, pode ser feita com qualquer material, mas o importante é que o lápis esteja sempre bem apontado. Aqui eu estou pintando sem me preocupar quando uma linha entra dentro da outra. A pintura, para ficar bem lisa, é importante passar bem o lápis, até mesmo onde já foi pintado, passar o lápis várias vezes para que não fique marca. O desenho é simples de fazer, mas fica muito bacaninha. Um desenho abstrato, apenas com formas, com desenho decorativo. Importante também, na hora de pintar, colocar algo duro embaixo da folha, como uma capa de caderno ou uma prancheta, para que não marque a folha de baixo, para que a pintura fique mais lisinha, assim o lápis de cor ele pega melhor. Olha, percebam que aqui eu estou passando uma cor por cima da outra, mas aí fica na vontade do artista. Se não quiser passar uma cor sobre a outra, tudo bem. E o aluno ou a criança vai usando o material que quiser também, pode usar caneta hidrocor. Esse exercício é bastante envolvente, deixa a criança bem concentrada e é gostoso, bem relaxante. E dá a impressão de ser uma fita. Olha, aqui eu vou passar por cima do azul. Eu gosto de passar uma cor por cima da outra porque dá um efeito mais interessante. Voltar e passar o lápis onde a pintura ficou falhada também é importante. Também fazendo movimentos circulares. Esse exercício com 2 canetas já está pronto. Então nós vamos variar agora para 3 canetas. A técnica é a mesma. Aqui eu escolhi 3 canetas iguais, porém de cores diferentes. Eu vou ter que deixá-las, as 3 pontas na mesma altura, para poder uni-las com o durex ou uma fita crepe. Tem que uni-las bem apertadinhas. Agora vai ficar um pouco mais difícil pegarem os 3 traços, pegarem ao mesmo tempo. Então é bom fazer alguns exercícios num papel de rascunho, até que consiga fazer as 3 canetas pegarem. Percebam que eu estou usando as canetas meio inclinadas, para que todas peguem. Então agora, da mesma maneira que foi feito outro desenho, a gente faz com 3 canetas. Tem que ir traçando devagar. Igual com as canetas meio inclinadas. Sem dar muita volta. Fazer uma linha que começa num canto
termina no outro. Porque se eu começar a dar voltas, tem caneta que não vai pegar. As linhas são à vontade. Eu acho que quanto mais linhas tiver nesse trabalho, melhor fica. Acho que tá bom já. Agora, você pode separar as canetas, colorir com as próprias canetas, com as próprias cores que foram usadas. Vão formar muitos triângulos. A caneta não deve ser apertada para não marcar. É uma pintura suave. Mas aqui, ao invés de pintar a lista toda, eu não estou passando por cima das linhas com a caneta, mas poderia passar. Aí é a criatividade que vai mandar. Gente, lembrem sempre de dar o like, porque ajuda o canal a crescer, ajuda outras pessoas a conhecer o meu trabalho. E tem muitos professores que sofrem na hora de preparar a aula, porque infelizmente em escola pública é muito difícil conseguir material e nas minhas aulas eu estou procurando usar só material basicão mesmo, todo mundo tem, então eu peço para vocês, dê o like, ative o sininho de notificação, porque eu vou postar uma média de umas 200 aulas e o professor de arte pode ter aula para o ano todo. Esse exercício também pode levar o tempo de 2 aulas, porque o aluno fica concentrado, então é um bom exercício para concentração. Eu tive alunos que chegaram a juntar 5 canetas, foi difícil, mas o aluno conseguiu fazer o desenho, ficou muito bacana. Então aí é uma questão de praticar. As linhas paralelas, elas mantêm sempre uma mesma distância entre uma e outra. Aqui no caso, como a gente vira a caneta na hora de traçar, seria um paralelo como se estivesse dentro do plano. Então é um pouquinho complicado falar em linhas curvas paralelas. Mas paralelas são linhas que sempre mantêm a mesma distância. Por exemplo, os trilhos do trem. Um lado é paralelo ao outro, que sempre mantém a mesma distância. Às vezes a gente fala na rua paralela de baixo, né? Que vai seguindo sempre a mesma distância. Digamos que as paralelas são equidistantes, possuem a mesma distância constantemente. Aqui nós estamos trabalhando num plano, que é o papel, mas caso se estivéssemos trabalhando no espaço, aí sim as linhas curvas estariam todas paralelas, porque a caneta não deixou de ter a mesma distância entre uma e outra. Já no plano, que é o papel, parece que elas diminuem o espaço, dependendo do traço. No espaço elas seriam paralelas. Já no plano não dá para falar a mesma coisa. Elas foram produzidas de forma paralela, porque as canetas mantiveram a mesma distância entre uma e outra. Mas no resultado do desenho, na hora do traçado, elas podem dar a impressão de não terem sido traçadas de forma paralela. Então o desenho é algo meio imaginário também, porque quando a gente pensa no desenho num plano, numa superfície, num papel, vai ser de uma maneira. Mas quando a gente pensa no desenho no espaço, aí já é mais complicado. Porque no espaço não vai ser uma coisa planificada, vai ser uma coisa em 3 dimensões. Como se trata de uma aula de arte no papel, numa superfície, nós podemos dizer que esse desenho foi feito de forma a usar as canetas paralelas, porém, nem todas as linhas ficaram paralelas. Lembre-se que a caneta não precisa apertar, viu? Que a tinta sai de boa. Não é que nem o lápis, que às vezes a gente quer uma pintura mais forte e aí a gente acaba forçando mais. A caneta ela vai soltar a tinta da mesma maneira, não há necessidade de apertar. Mesmo porque marca a folha de baixo, marca toda. Esse trabalho é muito gostoso de fazer. Eu tenho um canal também de artesanato com reciclados, chama Artesanato Sustentável. Depois eu vou colocar aí embaixo no link para vocês conhecerem. Então esse é meu segundo canal e a ideia realmente é de passar alguma coisa para esse povo que está meio desesperado com as crianças em casa, porque não sabe como distraí-los, né? Também passar para os professores aulas que são simples e que os alunos se interessam. Isso eu falo por experiência, então eu estou tirando aqui, eu estou passando as atividades, deram certo e que os alunos gostaram muito. A caneta sempre vai marcar um pouquinho, viu? Mas não tem problema que fica bom do mesmo jeito. Percebam como formou bastante quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. Tem um losango aqui, um quadrado, vários
triângulos. Lembre-se de tocar o sininho das notificações, porque cada vez que eu postar um vídeo, vocês recebem a notificação. E a intenção nesse canal aqui é de postar muitos vídeos para quando o professor de arte precisar, já está na mão. O canal também pode ter crianças inscritas, porque as atividades serão para crianças, melhor, para pessoas de qualquer idade, porque, como eu disse no outro vídeo, parte criativa, cada ser humano está num estágio de desenvolvimento. E esses exercícios, eles ajudam muito a desenvolver essa parte que às vezes fica adormecida. Então, fazendo um movimento circular com a caneta, faça mais vezes para a pintura ficar mais lisinha. Para quem gosta de artesanato, o meu outro canal faz artesanato usando apenas reciclado, não usa cola, não usa tinta e transforma a garrafa PET, caixa de leite, latinha, em coisas úteis que não carecem, foram feitas com reciclado. Quem quiser dar uma olhada no canal, eu vou deixar a descrição aí abaixo do vídeo. Pronto, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, que é importante para que outras pessoas conheçam o meu canal. Muito obrigada e Deus que abençoe a todos.